I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Boas malta, vamos então aqui para mais um ponto break. Vamos falar então das meias finais masculinas de Madrid e ainda passar pela final feminina entre Jessica Pegula e Jaber. Começando aqui pelo primeiro jogo, temos aqui o Novak Djokovic contra o Carlos Alcaraz. Primeiro jogo entre ambos. Tivemos aqui um Alcaraz a um bom nível para bater o seu ídolo Rafa Nadal pela primeira vez na carreira, garantindo um lugar nas meias finais na Carra Mágica. O jovem de 19 anos entrou a todo o vapor, caiu, torceu o tornozelo, conseguiu se erguer e bater então o Rafa Nadal por 6-2, 1-6 e 6-3. De frisar que se não fosse aquela caída, não é? Aquela pequena lesão que ele teve, provavelmente poderia ter resolvido o jogo em 2 sets. A verdade é que o Alcaraz cada vez mais está a convencer o mundo e tornou-se o terceiro mais jovem de sempre a bater o Rafa Nadal, depois de Borna Coric e Denis Shapovalov. Ainda temos aqui um jogador que está no nível tremendo e vai subir ao 6º lugar, independentemente daquilo que acontecer contra o Novak Djokovic, e vai subir 114 posições em apenas um ano. É algo extraordinário. Além disso, caso ele consiga vencer o Novak Djokovic, vai alcançar um feito incrível, nunca alcançado antes na história do ténis, que basicamente em caso de vitória vai ganhar Rafa Nadal e Djokovic em encontros consecutivos na superfície de terra batida. Até hoje apenas houve 3 tenistas que tiveram esta oportunidade, mas nunca conseguiu concretizar: Andy Murray, Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas. Outro dado curioso é que o Alcaraz foi o primeiro teenager abaixo dos 20 anos a conseguir bater o Rafa Nadal em terra batida, e temos aqui o príncipe da terra batida, como muitos já o proclamam, e parece-me aqui que ainda ontem falamos sobre isso. Ontem o Alcaraz era favorito com modo 1,80, neste momento o mercado mudou de opinião, dá o favoritismo ao Novak Djokovic com uma odd de 1,72. Na minha opinião, não concordo com esta odd. Acho que esta odd do Novak Djokovic devia estar mais alta. O Novak até é favorito pela experiência, por ter menos tempo em corte, é verdade, mas não podemos esquecer que o Novak Djokovic ainda não está no seu, ao seu nível, porque o Novak Djokovic, com essa questão de não estar vacinado, está a jogar apenas os torneios que as organizações permitem, e vimos nos torneios anteriores que está a um nível muito longe daquele que nos apresentou, principalmente em 2020 e 2019. Além disso, vai encontrar aqui o Carlos Alcaraz, que já tem 3 títulos este ano: o Masters 1000 de Miami, o ATP 500 de Rio de Janeiro e o ATP 500 de Barcelona. O melhor atualmente que o Novak conseguiu fazer foi chegar à final em Belgrado, em casa, onde perdeu para o Rublev. Em termos de terra batida, só este ano o Carlos Alcaraz já fez 11 jogos em terra batida, venceu 90% desses jogos, venceu 10 em 11 possíveis. Já o Novak Djokovic fez apenas 5, venceu 60%, venceu 3 em 5, o que mostra aqui que temos aqui um Novak Djokovic que em termos de desempenho, em termos de forma física, não está tão bem, tem feito poucos jogos, ainda não se habituou, e além disso, foi aquilo que eu disse, vai jogar Roma e também pode apanhar nos quartos de final Diego Schwartzman, na meia final Rafa Nadal, e depois tem Roland Garros, onde está a defender 2.000 pontos. E há que haver prioridades, obviamente. Eu, na minha opinião, para esse jogo dou algum favoritismo ao Novak Djokovic, principalmente pela experiência. No entanto, se formos pelo momento, o favorito tem que ser, obviamente, o Carlos Alcaraz. O valor está do lado do Carlos Alcaraz, com o modo 2,07. Para mim, o valor está aqui e é a aposta que eu vou fazer. E também um mercado que pode ser interessante será esse 22,5. Estou a prever um jogo longo, um jogo onde tanto um jogador como o outro vai querer roubar um set. Já para quem se recorda, já em Monte Carlo, o Carlos Alcaraz estava empolgado para defrontar o Novak Djokovic, número 1 da hierarquia mundial, e aqui vai ter a oportunidade.
como tinha colocado lá no grupo do Telegram, eles treinaram juntos, por isso já se conhecem, já sentiram o poder da pancada um do outro. E em termos físicos, se o Alcaraz não ressentir do tornozelo, eu acho que o Carlos Alcaraz poderá fazer aqui um grande jogo e fazer um feito incrível ao bater Rafa Nadal e Novak Djokovic em 2 jogos consecutivos e ganhar o bilhete para a final, onde depois vai defrontar o vencedor do jogo entre Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, que é o jogo que nós vamos começar a analisar agora. O Tsitsipas parte como favorito. No entanto, não podemos esquecer que o Alexander Zverev está a defender este Masters 1000 de Madrid, é o campeão em título. Foi um jogo, para mim, muito interessante. O do Zverev contra o Auger-Aliassime, venceu por 6-3 e 7-5, num encontro em que esteve apenas a um ponto de agarrar uma vantagem de 6-1 na segunda partida. Aqui há um ponto claramente negativo. Teve a um ponto de fazer 5-1 na segunda partida e depois fica 7-5. Aqui claramente que podia ter finalizado bem mais cedo o jogo. Claro que aqui o grego superou o Andrei Rublev, mas foi um jogo muito complicado. Aquele terceiro set podia ter caído para qualquer lado. 6-3, 2-6 e 6-4. O poder da bola que vinha da raquete do russo criou muitas dificuldades, estava muito agressivo. É o jogador mais intenso do circuito, o Andrei Rublev. E o Stefanos Tsitsipas teve alguns problemas. Lá está, temos aqui 2 jogadores que já não são desconhecidos. O Zverev e o Tsitsipas já têm uma rivalidade de 10 capítulos, dos quais 7 foram favoráveis ao grego, e um deles aconteceu mesmo na capital espanhola, quando o Tsitsipas a vencer por 7-5, 3-6 e 6-3, nos quartos de final da edição de 2019, para travar a defesa do título de Alexander Zverev. Mas há uma estatística ainda mais favorável ao número 5 mundial. Os 3 encontros disputados em terra batida caíram para o seu lado, um deles já em 2022, a caminho da revalidação do título em Monte Carlo. Aqui não gosto desta odd do Stefanos Tsitsipas, principalmente pelo jogo que fez contra o Andrei Rublev. O Tsitsipas é favorito, mas na casa de 58%, 55%, 58%. Não gosto dessa odd, acho que a odd está abaixo. O valor está do lado do Alexander Zverev, mas para esse jogo focaria-me aqui no 22,5, na perspectiva de ser um jogo a 3 sets. Claro que o último jogo entre os dois é em abril, em Monte Carlo, na meia-final. O Tsitsipas ganhou por 6-4 e 6-2. E esse resultado não nos ajuda minimamente, porque fica só 18 jogos, ficou a faltar 5 jogos para essa linha do 22,5 ser vencedor. No entanto, esse jogo, principalmente esse jogo, é um jogo para ir ao vivo, porque esta odd aqui parece-me, para além das outras todas, claro que temos aqui um handicap, por exemplo, mais 2,5, mas pode ser curto. Eu focaria-me pela esta odd do Alexander Zverev, no sentido em que aquele jogo contra o Rublev a 3 sets, a forma como ele teve dificuldades contra um jogador mais agressivo, e para quem viu o jogo contra o Auger-Aliassime, o Alexander Zverev disparou winners de todo lado efetivos, está num grande momento de forma, quer aproveitar, quer revalidar o título, e isto tudo pode fazer com que esta odd 2,30 seja de valor. Depois partimos aqui para a Jessica Pegula contra a Jabber. Jessica Pegula, que vem de uma vitória frente a Tetchman por 2-0. Na ronda anterior, nos quartos de final, tinha vencido a Sorrib Storm também por 2-0. E temos aqui a Jabber, que venceu a Alexandrov e a Alep por 2-0. A Alep estava num bom momento. Foi uma vitória muito interessante e motivadora para a Jabber. E aqui, pois, a Alexandrova foi acabar por colocar a cereja no topo do bolo. A Jabber, para mim, acaba por ser favorita. No entanto, não pode ser tão favorita quanto essa outra indica. É verdade que nos últimos 2 jogos foi a Jabber que levou o melhor. No entanto, no confronto direto há 2-2, porque a Pegula venceu em Montreal e em Quebec, e nenhuma desses jogos foi realizada em terra batida. Eu sinceramente vejo a Jabber com algum favoritismo. No entanto, custa-me acreditar que seja um favoritismo de um modo de 1,42. Além disso, os dois jogadores estão em boa forma, 5 vitórias consecutivas. Em termos de jogo, em termos de final, espera-se um jogo onde a Jessica Pegula vai entrar sem pressão, porque entra como underdog. A Jabber, por outro lado, vai ter que comprovar esse favoritismo. Eu aqui ficaria por mais 4,5 da Jessica Pegula, a 1,65, a longo prazo parece-me interessante. Ao vivo esta odd também poderá ser interessante, principalmente porque a Jabber nas finais costuma tremer um pouco, costuma entrar um bocadinho nervosa,
um bocadinho precipitada. E a Jéssica Pegula, lá está, é uma jogadora muito agressiva, uma jogadora que se tiver num dia bom não vai ter dificuldades em responder bem ao serviço da Jaber, e por isso parece-me que vai ser aqui um jogo muito mais difícil do que essa OTG 1.42. Pessoal, este foi o Ponto Break, não esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, e depois de amanhã vamos analisar a final de Roma, e depois provavelmente à noite já vamos lançar a nossa análise ao quadro feminino e masculino de Roma, que tem muitos jogos muito interessantes de um lado e de outro, por isso não percam.